Fala galera do canal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre valuation. Vamos descobrir se o preço da ação está cara ou se está barata. Mas antes de mais nada, já chega esmagando o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso faz com que o YouTube entenda que meu conteúdo é bom e me entrega para mais pessoas. Mais de 50% das pessoas que assistem o meu vídeo não são inscritas, então chega forte e dá essa moral pra mim que eu ajudo vocês e vocês me ajudam. Sem mais delongas, vamos embora pro vídeo. Bom pessoal, para quem não sabe, valuation é um termo em inglês que significa avaliação de empresas. Através do valuation é possível descobrir o valor real do negócio, ou seja, serve para determinar o valor justo de uma ação de uma empresa. Para muitos analistas, valuation é considerado somente um chute. Muitos não acreditam no valuation pelo simples fato de que se tiverem que juntar 10 analistas para fazer um valuation de uma empresa, provavelmente os 10 vão dar valores diferentes. E se você discorda que valuation é não importante, eu vou dar o meu posicionamento. Para mim, valuation é muito importante, porque através dessas análises eu consigo saber o valor justo de uma empresa e o quanto eu devo pagar por ela. E com isso eu consigo ver se vale ou não a pena entrar em determinado negócio. Entrando agora para uma parte de análise fundamentalista, dentro do valuation existem alguns indicadores que eu considero muito importantes e antes de você escolher uma ação, eu acredito que você deva analisá-los. E eu quero deixar claro um negócio aqui para vocês. Preço importa sim, para tudo. Não seria diferente no mercado de ações. Para isso eu vou trazer 4 indicadores que eu olho e utilizo antes de adquirir uma nova ação. E o primeiro indicador é o PVP, ou preço sobre o valor patrimonial. Antes de falar de valor sobre preço patrimonial, eu preciso explicar brevemente o que é o VPA, no caso o valor patrimonial em isolado. O VPA é um índice bastante utilizado na comparação entre valor de mercado e o valor patrimonial de determinado ativo. O VPA representa a divisão do valor patrimonial líquido pelo número de ações emitidas pela companhia no período. O cálculo para se chegar ao VPA é muito simples. É só dividir o patrimônio líquido pelo número de ações emitidas e a partir dessas informações nós vamos conseguir saber o preço sobre o valor patrimonial, ou o PVP. Então vamos lá. Para calcular o PVP também é muito simples. Nós devemos pegar o preço atual da ação e dividir pelo valor patrimonial. E o valor patrimonial é o valor que a gente chegou lá em cima naquele último exemplo que eu disse para vocês. Se você encontrar esse múltiplo sendo negociado no valor de 1, quer dizer que a empresa está sendo negociada a um preço justo. Se ele estiver abaixo de 1, significa que a empresa está negociando a um preço barato, ou seja, uma empresa que pode ser interessante de se comprar. Se estiver acima de 1, significa que o valor da ação está acima do valor da empresa, ou seja, pode significar que essa ação está cara para se comprar. Vamos a um exemplo para matar de vez qualquer dúvida sobre o PVP. Imagina que uma empresa tenha seu valor de mercado de 25 bilhões 361 e ela disponibiliza mais de 2 bilhões de ações para serem negociadas em bolsa. Nós iremos simplesmente pegar esses dois valores e dividir, e chegaríamos ao total de 12,31. E esse seria o VPA da empresa. Agora vamos pegar a cotação da empresa, ou seja, quanto ela está sendo negociada. Vamos supor que esse valor seja de 50 dólares. Nós vamos dividir o valor da ação, que é de 50 dólares, pelo VPA, que é aquele valor que a gente chegou agora, e chegaremos a um preço sobre o valor patrimonial de 4,0,6. Ou seja, o preço sobre o valor patrimonial nesse exemplo que eu dei está de 4,06. Entendido o que é VPA e o preço sobre o valor patrimonial, agora vamos avançar para outro indicador que eu gosto muito, que é o Dividend Yield. O Dividend Yield. Esse é um indicador que todo investidor a longo prazo gosta muito. Esse indicador é responsável por mostrar como está o pagamento de proventos que a empresa faz para os seus acionistas. Como eu disse, esse é um indicador muito utilizado para quem tem a estratégia de buy and hold focado em dividendos. Se você gosta mais de crescimento, talvez esse indicador não seja tão importante, embora eu acho que seja sim. Qualquer empresa que cresça e paga dividendos é melhor do que só que uma empresa que cresce. Para calcular o Dividend Yield, você deve dividir o valor dos dividendos em um determinado período pelo preço individual antes da distribuição desses dividendos. Sendo bem sincero, esse é o tipo de cálculo que eu dificilmente faço, porque, como eu já disse várias vezes aqui, eu utilizo o Status Invest e fundamentei, e lá tem todas essas informações já calculadas. E o Dividend Yield geralmente não muda muito, e por não se tratar de uma conta muito complexa, eu só bato o olho lá e tá feio. Esse indicador, quanto mais alto, melhor para os acionistas que visam dividendos. Geralmente, empresas que distribuem altos dividendos são empresas já consolidadas.
geralmente empresas que focam no seu crescimento não distribuem. Um ponto a se destacar é que geralmente empresas que têm dividend yield alto, elas crescem menos do que outras. Isso não é uma regra, tem várias exceções dentro disso, mas é sempre importante você estar de olho nisso. Isso porque empresas que investem no seu próprio crescimento, ao invés de distribuir, eles retêm o valor para eles para ingerir dentro da própria empresa e fazer com que o negócio cresça mais e prospere mais. Um outro ponto a se destacar, uma empresa de crescimento, um dia ela vai pagar os acionistas. Pode se demorar 1, 2, 10, 20, 30, 50 anos, mas em um dado momento ela não vai ter mais para onde crescer, ou se tiver por onde crescer, ela já vai ter tanto caixa dentro dela que talvez ela consiga remunerar os seus acionistas. Então, tudo vai de acordo com a sua estratégia, mas vamos voltar ao foco e a falar sobre o indicador. Bom, e é isso. Esse é o famoso Dividend Yield e, sem dúvidas nenhuma, está dentro do meu top 5 indicadores dentro da análise fundamentalista. Agora nós vamos falar sobre o PL, ou preço sobre lucro. Para muitos, esse é um indicador inútil ou, de certa forma, descartável, mas no meu ponto de vista, não é. O preço sobre lucro é um indicador que de fato é usado para se saber se o preço de uma ação está caro ou se está barata. Para calcular esse indicador, já diz o próprio nome que você precisa fazer, calcular o preço sobre o lucro. Você deve dividir o preço da ação pelo lucro por ação de uma empresa. E agora o exemplo. Vamos supor que determinada empresa está sendo negociada na bolsa a $16 e que seu lucro líquido anual por cada papel seja de 3,50 cents em dólar. Se fizermos os cálculos 16 sobre 3,50, o resultado será de 4,5. E esse resultado deve ser interpretado como o tempo que você deverá esperar para receber o valor investido de volta. Ou seja, obter o retorno realizado dentro de uma empresa. E é basicamente isso, gente. O PL é basicamente isso. Ele serve para nos informar quanto tempo vamos demorar para receber o nosso investimento de volta. E esse é o motivo pelo qual eu acho esse indicador tão importante. Muitas pessoas acham que ele não vale muita coisa porque determinados lucros, determinados resultados da empresa pode fazer com que o PL suba e desça de um ano para o outro. Mas eu acho que ele é um bom indicador para você conseguir mirar e entender como anda a questão de distribuição e o tempo que talvez você tenha que esperar para receber todo o investimento que você fez. Diferente do Dividend Yield, quanto mais alto o PL pode ser pior para o investidor, porque ele significa que você vai demorar mais tempo para receber. Quanto mais baixo, significa que mais rápido você vai reaver o valor do seu investimento. Simples assim. Eu aconselho sempre você estar de olho dentro desses indicadores também, e não somente esse, mas também das últimas 2 aulas que eu dei para vocês sobre indicadores, falando um pouco mais sobre análise fundamentalista, e vale sempre reforçar que nenhum desses indicadores devem ser analisados de forma individual. Você pode muito bem pegar todos os indicadores que eu falei nas últimas aulas e nessa, juntar, que provavelmente você vai tomar uma boa decisão na hora de escolher o seu investimento. E por hoje é isso, pessoal. Agora eu quero saber de vocês. Vocês conheciam algum desses indicadores? Vocês já utilizavam antes de investir numa ação algum deles? Se vocês não utilizavam, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, que eu quero saber como é que está a mentalidade de vocês para com os investimentos. E um outro ponto também que eu quero ressaltar, vale se lembrar quando se fala de valuation, a gente tem que abranger muito mais do que somente 3 ou 4 indicadores. O valuation, geralmente dentro de uma faculdade, dentro de um curso, você demora pelo menos de 1 a 2 anos para conseguir se sentir com habilidade suficiente para poder fazer um valuation perfeito. Então não pense que em um dia ou apenas 3 vídeos você vai estar 100% competente a fazer isso. Espero que tenham gostado, pessoal. Se gostaram, esmaga o like aqui, deixa um comentário legal, se inscreve no canal se você não for inscrito. Eu vejo vocês na quinta-feira. Fiquem todos bem. Valeu, falou e fui!